Eles riram, até a primeira gota cair. Por décadas, chamaram Noé de louco. Um homem idoso, construindo algo gigantesco, longe de qualquer mar, em meio a uma terra seca e rachada pelo sol. Diziam que era delírio, que a água não viria do céu, que não havia oceano para encher aquela estrutura colossal de madeira. Mas a ordem não veio da mente dele. Veio do Criador, com medidas exatas, com propósito divino. Gênesis capítulo 6 revela 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, betume por dentro e por fora, impermeabilização divina. Um côvado equivale a aproximadamente 50 centímetros. Faça a conta. A arca media 150 metros de comprimento, mais longa que um campo de futebol profissional. 25 metros de largura, 15 metros de altura, 3 andares. Uma embarcação que desafiava a lógica humana da época. Não foi improvisação, foi engenharia sobrenatural. A madeira era gopher, uma espécie resistente, densa, quase indestrutível. Selada com piche, uma resina natural que vedava cada junta, cada fresta, cada ponto de possível entrada de água. Centenas de famílias trabalharam juntas. Enquanto a seca castigava a terra, enquanto os rios minguavam e o solo rachava, Noé pregava. O som dos martelos ecoava no vale, batida após batida, dia após dia, ano após ano. Eles zombavam. Não há mar aqui, repetiam. A água não vem do céu. Mas a geografia era outra. Antes do dilúvio, as fontes do abismo não eram profundas, eram superficiais. O equilíbrio da terra era frágil e estava prestes a mudar. Gênesis registra a ordem divina com precisão cirúrgica. Leva contigo de todos os animais limpos 7 pares, macho e fêmea. Dos animais imundos, 2, para conservar a vida sobre a face de toda a terra. Não foi caçada, não foi força, foi um chamado, um instinto preservado. De 2 em 2, leões, elefantes, aves, répteis, cada espécie, cada par, caminhando em fila, em direção à rampa, em direção à salvação. A rampa de acesso era larga, o interior ventilado por janelas superiores. Uma única porta. Projetada para selar, fechada por fora, não por medo, por proteção divina. O tempo havia acabado. Noé tinha 600 anos quando as primeiras gotas caíram, e o céu escureceu. Gênesis 7, versículo 11. Não só chuvas, as fontes do abismo irromperam, o solo rachou, a água subiu de baixo e caiu de cima. 40 dias, 40 noites, o mundo conhecido desapareceu. Mas a arca não afundou, flutuou, não por sorte, por projeto. A largura de 50 côvados garantia a estabilidade, o centro de gravidade baixo, o design à prova de tempestades, a estrutura flexível o suficiente para absorver o impacto das ondas, mas rígida o bastante para não se romper. O interior era escuro, iluminado por lamparinas de azeite. O som das ondas era ensurdecedor, madeira rangendo, animais inquietos. Mas Noé orava. A fidelidade o mantinha firme. A promessa, sua âncora. Quando a chuva parou, a água permaneceu. 150 dias. O silêncio era pesado, até que o vento soprou e as águas começaram a baixar. A arca repousou nos montes de Ararat, não no pico, nas encostas, protegida. Noé abriu a janela, enviou o corvo. Ele voou, voltou, partiu. Não encontrou onde pousar. Enviou a pomba, voltou sem abrigo. Esperou 7 dias. Enviou novamente. Ela voltou. Desta vez,
Com um ramo de oliveira, verde, fresco, a vida renascia. O chão secava. A promessa se cumpria. Séculos depois, arqueólogos buscaram vestígios. Formações no Ararat, depósitos de piche, madeira petrificada. A ciência não precisa provar a fé, mas confirma a lógica. Uma embarcação dessa proporção, construída com técnicas antediluvianas, é perfeitamente viável e matematicamente estável. Estudos de engenharia naval mostram que as proporções da arca, comprimento 6 vezes maior que a altura, são ideais para a estabilidade em águas turbulentas. O dilúvio não foi lenda. Foi um ponto de inflexão na história humana. E o arco-íris? Não é apenas refração da luz. É um sinal, uma aliança unilateral. Ponho o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. Deus não destrói sem avisar, e não salva por acaso. A arca era um meio, a fé, a porta. Hoje, as montanhas guardam o silêncio, mas a história fala. Fala sobre obediência em meio à zombaria, sobre engenharia divina, sobre recomeço. A pergunta não é se o dilúvio aconteceu. A pergunta é: o que faremos com o aviso? Porque os sinais estão ao nosso redor, assim como estavam antes do dilúvio. A terra muda, o clima se transforma, as estruturas que pareciam sólidas tremem. Mas a promessa permanece. Assim como Noé construiu com fé, nós podemos edificar nossas vidas sobre o que é eterno. Não sobre a areia da opinião alheia, não sobre o medo do ridículo, mas sobre a rocha da verdade. Cada escolha é um tijolo, cada palavra, argamassa, cada ato de fé, um alicerce. A arca não foi construída em um dia, nem nossa fé. É processo, é persistência, é confiança no invisível. E quando a tempestade vier, porque virá, o que vai nos manter à tona não será a força dos nossos braços, será a solidez do fundamento. Noé não viu a chuva quando começou a construir, mas obedeceu. E quando as águas subiram, ele já estava pronto. Essa é a lição. Não espere o céu escurecer para começar a orar. Não espere o chão tremer para buscar firmeza. Construa agora, enquanto há tempo. Porque a promessa é para você também. Ponho o meu arco nas nuvens e me lembrarei da aliança. O arco-íris não é apenas beleza, é lembrete de que há um Deus que vê, que avisa, que salva. E que mesmo depois da maior tempestade, há um novo começo. Se este relato impactou sua perspectiva, você não está sozinho. Milhares de pessoas buscam entender as histórias da Bíblia de forma profunda, visual e fiel às Escrituras. E é exatamente isso que fazemos aqui no Fé no Cinema. Cada vídeo é uma jornada. Cada detalhe, uma descoberta. Cada verdade, um convite à reflexão. Se você gostou da história e quer continuar acompanhando outras narrativas bíblicas, não deixe de curtir este vídeo e compartilhar com quem você ama. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos explorar juntos mais lições poderosas da Bíblia. Histórias que edificam, verdades que transformam, fé que permanece. Obrigado por assistir. Que a paz do Senhor esteja com você. Até a próxima jornada.